está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta terça-feira, dia 24 de setembro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Que a graça do Senhor, a bênção do Senhor, a alegria do Senhor seja derramada sobre a sua vida, sobre todos os seus. Já estamos aqui com toda a nossa equipe, apostos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje no programa você concorre aqui ao DVD Glória em Rio da Fernanda Brum. DVD Glória em Rio da Fernanda Brum. Tem também o CD do Jairo Bonfim, Eu Clamei, ligando 2461-0093. 2461-0093. Você liga e participa comigo aqui no nosso Debate 93 de hoje. Hoje também aqui no Facebook da 93. Facebook da 93 FM. Você concorre ao CD Vivendo o Impossível do Ministério Sarando a Terra Ferida. Vivendo o Impossível do Ministério Sarando a Terra Ferida no programa de hoje pra você, ligando 2461-0093, acessando o nosso site, participando conosco. Bom demais ter a sua opinião e a sua companhia também aqui no Facebook da 93 FM. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. 93, essa primavera já está dando o que falar. Marcela Bastos, o nosso ouvinte está escrevendo, mandando o seu e-mail para debate@radio93.com.br, rádio 93, debate@radio93.com.br, porque nessa primavera 93, essa é a semana da amizade. Bom dia. Bom dia, é a semana de homenagear os amigos. A Bíblia fala sobre os amigos, então é sinal de que realmente a amizade é muito importante. Amigos mais chegados que irmãos, não é isso? Ama um amigo em todo tempo, na angústia se faz o irmão. Então, você tem um amigo assim, você quer homenagear, falar do seu amor pra ele, deixar isso muito mais claro? Escreve pra gente, manda o nome do seu amigo, o endereço do seu amigo, da sua amiga, enfim, pra onde a gente vai mandar as flores. E a 93 FM vai te ajudar a homenagear esse seu amigo que fez diferença aí na sua vida. Vamos mandar aquelas flores lindas pra você e por você, querido ouvinte. É bom demais ter a sua participação com a gente nessa homenagem singela, mas é homenagem sincera. Mande o seu e-mail sexta-feira, tá lembrado, né? Sexta-feira nós vamos ler aqui o seu e-mail ao vivo. E aí depois, meu Jesus amado, é muita emoção, viu? Vamos agradecer a Deus, porque é um privilégio muito grande ser um meio para que as pessoas sejam abençoadas pelo nosso Deus e Pai. E é sempre uma alegria, afinal de contas, estamos juntos na Primavera 93. Vem pra primavera, vem pra primavera, vem pra primavera. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: o meu marido, ele sempre foi o bebê da mamãe. Isso não mudou até hoje. Nós temos um filho e quem assume as despesas dele é a minha sogra. Ela sempre fez isso porque ele se descontrola e fica enrolado com agiotas, diz aqui o nosso ouvinte. O que fazer quando aquele que deveria ser o cabeça da casa é totalmente irresponsável e incontrolável? Porque a maior parte dos homens hoje em dia perdeu a iniciativa e o ímpeto de liderar. O problema é a criação ou seria um conflito com a postura de mulheres cada vez mais fortes e surpreendentes ou independentes? Em geral, o homem quer uma mulher forte que tome o lugar da mãe ou uma mulher frágil que não faça nada sem ele. Que pensa você sobre este assunto? É o nosso tema do Debate 93 de hoje. Este
É o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Josué Praça, da Igreja Cristã Antioquia, em Guadalupe. Meu querido amigo, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, JR, bom dia aos amigos aqui da mesa e bom dia a você, ouvinte amado, que está dando o prazer da audiência, e é muito bom estar aqui com os irmãos. O senhor conhece alguém que seja o bebê da mamãe? Conheço. É mesmo, né? Conheço. Independente da idade, às vezes o camarada já tá ali na casa dos 65, 79 e ainda é o bebê. É mesmo, existe isso? Existe. Como é que o senhor define bebê da mamãe? É o camarada que não cumpriu o que está escrito lá em Gênesis 2:24, né? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Esse deixar emocionalmente não existiu, esse desapego emocional que precisa acontecer. Deixar essa questão emocional, que essa aliança feita com os pais, ele não é mais, o papel dele ele não vai exercer mais o papel de filho, agora ele está passando por outro papel, o papel de marido. Ele precisa ter as responsabilidades de ser um homem casado, né? E aí quando não acontece isso, ele está sempre ligado, dependendo da mãe em todos os sentidos. Leinha Mendonça é uma pastora muito querida e muito amada, além de ser uma cantora das mais nobres e reluzentes da música cristã evangélica, apesar de bem jovem ainda. Leinha Mendonça, bom dia, tudo bem? Bom dia, meu amado, tudo bem? Você conhece essa história do bebê da mamãe? Como é que você define bebê da mamãe? Bom dia para todos, um prazer muito grande estar aqui. Bebê da mamãe é aquele que ainda não cortou o cordão umbilical. Ele continua sendo dominado pela mãe. Existem muitos casos de mães que criam seus filhos para elas e não criam para o mundo, para a vida. Não se lembram que amanhã esse homem vai sair de casa e vai formar uma nova família. Então ela continua sendo a dominadora e o filho continua sendo dependente. Enquanto esse cordão não for cortado pela mãe, porque quem corta não é o filho, quem corta são os médicos, mas nessa situação aí, quem vai cortar é a mãe. Quem casar com homens desse tipo vão sofrer. Pastor presente no programa de hoje, Marco Ribeiro, o homem das 1000 vozes, da Assembleia de Deus do Ministério Kairos na Tijuca. Como é que o senhor interpretaria aí, com a sua habilidade vocal, a voz de um homem bebê da mamãe? Bom dia, JR, bom dia a todos. O bebê da mamãe? Seria mais ou menos, eu quero uma minha mãe. Se briga com a esposa, ele, vou voltar pra casa da minha mãe. Eu quero a mamãe, eu quero o dinheiro da mamãe. Coisas desse tipo assim. Desse tipo. É mais o daí pra pior. Daí para pior. Daí para pior. O senhor interpretou bem, hein? O senhor interpretou, foi rápido, hein? Porque eu também sou ator, então. Também trabalha com isso. Falou, você me deu. Eu entendi, o senhor trabalha com isso todos os dias e tal. Entendi. Só acha complicado, pastor, a nossa ouvinte, ao afirmar, meu marido sempre foi o bebê da mamãe, isso não mudou até hoje, ou seja, era solteiro, casado, continuou. De certa forma, nosso ouvinte sabia disso, mas a mulher, eu não sei, Lé, se são todas as mulheres, ela tem uma expectativa de que vai mudar, a pessoa não tem não, Lé. A mulher é sonhadora. Sonhadora, ela tá né? sempre investindo no sonho dela. E é muito ruim quando a mulher, ela se deixa cegar, né? E não consegue enxergar a realidade. Sonhar é bom, tentar mudar a situação é bom, mas melhor ainda é quando a gente consegue ver que a coisa não vai mudar. Pastor Marco. Olha, é o seguinte, JR, pra mim esse menino, esse rapaz, ele foi uma criança mimada, né? Aqui não diz a carta, não sei se vocês têm mais subsídios, é uma criança mimada, talvez um filho único, não sei, talvez filho único, criado por vó, criado por tia, e com super proteção, aquelas situações todas, e não se desenvolveu, porque a psicologia nos diz que o caráter, a formação da criança é até os 7 anos, a personalidade, né? Então, se você não deixou, houve aquela super proteção, aquele excesso de proteção, e ele se acostumou com aquilo, era comidinha quente, chegava em casa, já estava o pratinho de comida quente, sendo pronto,
e reclamava de tudo, era aguinha na mão e tal, e ele leva isso pra dentro do casamento. Quando adolescente ou quando mais jovem, talvez, a preocupação dele era uma só, se preocupava com carros, com não sei o que e tal, e quando leva isso pra dentro do casamento, continua a mesma coisa, não amadureceu. Tá tudo pronto e ele simplesmente é um consumidor, é o cliente, é o rei. Bebê da mamãe. É o bebê da mamãe. Reverendo Paulo César Braga, Igreja Metodista em Copacabana, bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto, meu querido? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia aos ouvintes mais uma vez. JR, eu entendo que grande parte das sogras, não vivi diretamente essa experiência, mas conheço famílias, elas sempre acham que a esposa não fazem pelo marido aquilo que elas sempre fizeram pelos filhos. E isso é um problema seríssimo, porque é bom para o filho, sabe, continua preenchendo o ego do filho, o filho continua se sentindo realmente parte, né, do umbilical da mãe, que foi cortado, como a Léa falou aqui, mas emocionalmente não. Foi cortado cientificamente, mas emocionalmente esse filho continua ligado. Então, aí começa, a esposa geralmente não entende esse conflito. Até porque quanto mais tempo o homem, essa família, a esposa, estiver ligado à mãe ou ao pai dela, menos tempo eles terão para poder criarem, né, o seu perfil de família, criarem a sua independência de família e não ficarem completamente dependentes da mãe. Nesse caso aqui, especificamente, eu vejo que essa esposa vai sofrer, ela realmente precisa tomar uma posição, conversar, procurar a sogra dela, conversar com o marido, para que eles possam juntos, eu não sei quanto tempo eles têm de casado. Agora, eu acredito que eles precisam romper com isso, de fato, cortar emocionalmente, financeiramente esse cordão. O senhor acha que tem que conversar com a sogra? Claro. Não é com o marido, não? Não, com o marido. Primeiro mas, marido. Às vezes a sogra tem uma influência muito grande mas às vezes na vida do marido. Com o marido não adianta não. Não adianta não? Mas totalmente dominado. Mas a dúvida é, passa por ele, vai direto à sogra, depois desce a escada e fala com ele, ou fala primeiro com ele, depois com a sogra e ele junto? De intimidade, daí... Eu acho que não vai adiantar falar com a sogra, vai adiantar falar não, porque essa sogra, ela deve ser, você não trata meu filho direito, você não alimenta ele direito, tadinho. Já faz isso há 257 anos, né? Há alguma divergência entre a nora e a sogra, justamente porque a sogra já está ocupando o lugar que é dela. Então, quando acontece isso, a mulher vai se sentir ressentida, né? Mas olha, eu particularmente acho que conversar com esse homem não vai ter muito resultado. Eu não tive, meu marido é maravilhoso, né? Não vou nem fazer propaganda aqui, mas ele é maravilhoso. Só que eu tinha um problema com a minha sogra. Eu chegava do trabalho, ela tinha mudado todos os móveis de lugar. Porque ela entrava lá, ela dava pitaco no cardápio, na arrumação da casa. E a pessoa que ficava lá cuidando da minha filha fazia tudo que ela mandava. Então, eu cheguei para ela e tive uma conversa, não para agredir, não para dizer se você quer tomar meu lugar, nada disso, mas eu falei assim, eu entendo que a senhora está querendo nos oferecer o melhor, mas isso está me atrapalhando como esposa, gostaria que a senhora não fizesse mais isso. Conversamos numa boa e chegamos a um resultado. Então, falar com esse rapaz talvez não seja o mais aconselhável. O ponto é se a pessoa ela vai conversar, vai interagir primeiro com o rapaz, com o marido, entendeu? Porque em alguns casos as sogras, entendeu? Que eventualmente elas não conseguem lidar com este assunto, ou seja, não conseguem dialogar porque se sentem agredidas. Agora, o nosso ouvinte Wilker aqui, ele está em Rio das Ostras nos acompanhando, ele encaminhou um e-mail muito interessante, que ele cita aqui alguns filmes, e aí o Marco Ribeiro é especialista nesse assunto de filmes, porque é um dublador, enfim, tem uma empresa, e tem até um deles aqui que ele dubla. Eu queria ouvir a opinião dos companheiros, porque ele diz o seguinte, olha, a sociedade, ela tem implantado a filosofia do homem banana, certo? Então, veja bem, quando diz que a sociedade é uma cultura, é uma filosofia onde você tem uma mulher forte e um homem fraco. E para ter uma mulher forte é fundamental ter um homem fraco. Então, às vezes os estereótipos de
filmes, desenhos e tal, eles passam assim, todo mundo ri e tal. É o que o nosso ouvinte aqui fala. Ele diz assim: já notaram que desenhos, filmes e seriados estimulam a visão de um marido apagado, desajeitado e meio burro? Enquanto a mulher geralmente é a pessoa inteligente, capaz e limitada por aguentar um marido assim, ou será podia ir muito mais longe do que ela vai? Quando o marido é o diminuído, é comédia. Mas quando a mulher é diminuída, é machismo. Aí ele cita aqui, por exemplo, os Simpsons. Eu não vejo os Simpsons. O pastor José tem cara que vê. Tem cara que hein? Já vi bastante. Já viu bastante. A partir de hoje não vai. Não. Mas pra ver se é isso o seguinte, ele cita aqui, ele cita os Simpsons, ele cita Todo Mundo Odeia o Chris. Ele cita Eu, a Patroa e as Crianças, entendeu? Como tem mais algum que ele cita não, né? E no final ele diz isso tem forte origem no movimento feminista e gaysista norte-americano. Norte-americano tem um movimento gaysista e feminista, ou seja, enfraquece o homem, fortalece a mulher, de alguma forma destrói a figura de autoridade que é passada num produto cultural que é um filme, é um livro, que a gente assimila sem mastigar. A gente vai engolindo, a gente não mastiga, tem coisa que a gente mastiga. Isso é uma coisa que chega, o filme mostra e eventualmente faz parte. Concordam com ele, discordam? O que pensam os companheiros aqui sobre esse assunto? Olha, eu não vejo Simpson, mas assim, agora eu vou ver uns 3 capítulos para ver se eu chego a essa conclusão aí também, JR. Mas eu acho que tem tudo a ver com o papel. Acho que a mulher sempre foi dotada de inteligência. Eu acho que desde as sociedades antigas, gregas, a inteligência ela sempre foi dada à mulher. Ela só não tinha oportunidade de mostrar isso. Eu não quero aqui ser, né, feminista, defender a classe A ou classe B, mas eu acho que o papel, quando o homem deixa de cumprir, especialmente à luz desse tema que nós vemos assim, quando ele, no dia de hoje, quando ele deixa de cumprir com as suas atribuições, transferindo para a esposa a responsabilidade dele ser líder do lar, no caso do e-mail desse, do homem irresponsável. Pois é, pastorzão, e o que o ouvinte aqui está nos orientando é o seguinte, é que os produtos culturais que nós temos hoje, novelas, filmes, desenhos, eles revelam isso e acabam criando um modelo. A questão é, vocês concordam que esse tipo de, esse aqui e qualquer um outro, eles transmitem essa ideia? Nós vivemos uma onda cultural, tá certo? Que tem por trás uma filosofia para mostrar o enfraquecimento do homem e fortalecimento da mulher, ou nem necessariamente o fortalecimento dela, mas a destruição do modelo de família. A pergunta é esta. JR, eu trabalho há 27 anos nessa área, eu já vi muita coisa. Os Simpsons, por acaso, é feito lá na Audio News. Nós estamos dublando os Simpsons agora. E realmente isso aí é uma coisa que a indústria como um todo, ela trabalha em cima disso. Então a gente, como faz o filme, e é bem detalhado, você tem que parar e tal, você vê coisas que às vezes você assistindo o filme normalmente você não percebe as sutilezas do que é implantado, as ideias que estão por trás disso, e realmente há um trabalho, e aí é satânico realmente, para tirar a autoridade do homem que é colocada por Deus na Bíblia em cima do homem. Então é para desvirtuar, e o final disso é o quê? Desestruturar a família, fazer com que os filhos realmente desobedeçam aos pais, que aquele é o momento certo. Eu já fiz vários e vários filmes em que o protagonista, de um desenho animado que eu fazia, que está no ar agora, que o protagonista é um banana. Entendeu? Eu até dublava esse pai, mas ele era um banana, era colocado como banana, e esse ouvinte tem comédia, era para rir, ou seja, era para rir dele, aquilo fica jocoso e tal, e essa ideia vai sendo implantada na mente. Isso. Mas a mulher, ela é mais forte que o homem. A mulher é mais forte que o homem. Deus criou essa mulher para edificar sua casa. Emocionalmente, ela é mais forte. Não tem... Qualquer um, se tiver em sã consciência, vai admitir que a mulher, ela é mais forte. Por isso que Deus disse que ela deveria submeter-se ao homem, debaixo da mesma missão que Deus deu ao homem, para que a família possa progredir do jeito que Deus quer. Para interagir com você, Leinha, é forte. Deixa eu só entender o que você está dizendo, que a Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil. Então, qual é o contraponto aí? Você está dizendo que a mulher é mais forte. Ninguém tem dúvida quanto à dor,
Mulher é muito mais forte, tá certo? A mulher pode estar toda arrebentada, ela tá trabalhando e rindo. O homem não pode ter um espirro, já tá de cama, com os braços esticados e as pernas abertas. Ai, tô sofrendo. Não tenha dúvida, tá certo? Mas como é que a gente utiliza os dois textos aí, a sua referência, e não há dúvida que a mulher é forte, mas a questão do cuidado que o homem tem que ter com a mulher como a parte mais frágil? Essa fragilidade talvez seja na parte da força. Eu penso assim, porque no emocional a mulher ela é mais forte. Por mais tímida que ela seja, dentro de casa, se o homem não segurar as rédeas como ele deve segurar, a mulher domina. Todas as famílias, pelo menos as que eu conheço e que chegam até o meu conhecimento. Então, como é que um autor, um escritor vai conviver com isso? Transformando isso em comédia, em graça, né? Porque nem todo homem vai aceitar essa situação de que uma mulher, se o homem não tiver segurar as rédeas da sua família, não se impuser, a mulher domina. E aí? Mas nesse Quero caso ouvir os homens aí. Olha, gente, a verdade é o seguinte, a gente olha o contexto bíblico, a mulher era desprezada, a mulher, nessa coisa do sexo frágil, há uma cultura realmente de que o homem é o cabeça, coisa e tal, só que a gente está vivendo num tempo que esse machismo está se dissolvendo. O homem... Mas isso é machismo, pastor? Isso é machismo? Não, JR, veja bem. Não, o senhor disse que é, eu estou perguntando se é. Eu vou falar sobre isso. A gente vive numa sociedade machista ainda. E nesse caso aqui, quando a gente olha para um e-mail desse, de um homem responsável, não há problema nenhum a mulher assumir, sabe, essa responsabilidade, de fato, aqui, até que ele venha se tornar em sã consciência, que ele venha ter uma consciência sadia, de poder exercer o seu papel de volta. Eu acho que não é problema da mídia o que está acontecendo hoje com essa inversão de valores. É problema dos homens que não estão assumindo a sua casa, são responsáveis. Planta, Marco, mas eu não posso atribuir, eu não posso viver isso, a mídia está assim, está me levando a isso. Não, leva pastor, se eu quiser. é só o seguinte, a intenção aqui do ouvinte, eu tenho impressão, do Wilker aqui, eu não conheço o Wilker, mas o texto dele revela muita inteligência e habilidade. É o seguinte, é interpretar o que está por trás da cultura desse tempo. Não é nem dizer o seguinte, eu sou assim porque a mídia me fez assim, não. Mas é entender a força que o filme, um livro, entendeu? Quando você pega um livro, o estrago que um livro pode produzir na cabeça de uma pessoa, ou o contrário, pode edificar, tá certo? Tanto pode destruir como pode edificar. É essa leitura que ele faz, dizendo o seguinte, olha, o que eu estou vendo é uma constante construção de uma filosofia onde o homem é o banana e todo mundo ri dele. Ô JR, até pouco tempo, as mulheres eram reprimidas pela cultura, pela sociedade, pelas igrejas. Nos anos 60, 60 e pouco. Elas eram reprimidas. Mas eu acredito que dentro de casa elas já tinham o posicionamento dela. Com o advento da globalização, da atualidade, essa evolução que as mulheres tiveram, hoje elas não têm medo de perder seus maridos, elas não têm medo de viver sozinha, elas não têm medo de trabalhar, pelo contrário, as portas se abriram para elas e muitas não estão sabendo conviver com este crescimento, entendeu? Então elas estão realmente assustando os homens, porque fisicamente nós somos mais fracas, mas emocionalmente nós somos mais fortes. Nós controlamos uma família. Deus conta conosco como mulheres para edificar um lar. Se uma mulher for desequilibrada, um marido não consegue segurar a sua casa. Mas se o marido for desequilibrado e a mulher equilibrada, a família vai bem. Se nós formos às ruas, pessoas que estão que saíram de casa, abandonaram lá, geralmente a gente vê os homens, porque os homens não conseguiram suportar a traição, alguma situação da mulher. A mulher, ela tem a tendência de refazer. Os homens vão para a rua, são completamente emocionalmente mais frágeis mesmo nessa situação que a pastora Léa está dizendo. Eu concordo com o que ela falou. Agora só para te entender, JR, assim, dessa mensagem subliminar. Você consegue me entender? Não. Puxa vida, é o primeiro que eu encontro. Do que está por trás. Isso, é uma mensagem a interpretação. Vou concordar com você. Não é nem subliminar.
é assim, é escancarado. Sim. Escancarado. O Agora- subliminar é aquele do comercialzinho que aparece lá, Sim, eu entendeu? só Da queria pipoca. acrescentar que não é só dessa questão Ah. de colocar o homem em segundo plano e a mulher como cabeça, mas eu acho que qualquer movimento que está surgindo agora, Isso. como dos gays, existe uma mensagem dos homossexuais aí. O que está por trás disso tudo? É a aceitação, é colocar eles, sabe, de frente da sociedade. Então, a mesma coisa está acontecendo em relação ao homem e à mulher. É um fenômeno, está aí, mas eu volto a dizer, biblicamente, eu tenho como homem que exercer as minhas responsabilidades. Nesse aspecto, companheiro, só para ilustrar, que a ilustração ajuda, nós estamos no rádio, o rádio ajuda a gente a pensar, a entender, a interpretar as cenas todas. Quando você pega um filme, vamos lembrar de um filme antigo aqui, porque Josué tá aqui à mesa, é o mais velho aqui de nós todos, entendeu? O sujeito velho deve ter dificuldade para subir a escada. O Marcelo libera a próxima vez o elevador para ele, porque nessa idade toda aí, por exemplo, mas quando ele tinha lá uns 3, 4, 5 anos, passou um filme no cinema chamado Ghost, que de vez em quando passa aí na televisão outra vez. A Marcela, querendo dar uma de novinha, diz que é na sessão da tarde. A Marcela tinha uns 2 anos nessa época aí, não é? Marco Ribeiro e eu já estávamos em rádio faz tempo, né? Muito bem. Aí o que acontece? Eu me lembro muito bem, ainda lembro hoje, de quantas pessoas viram aquele filme 6, 7, 8 vezes, cristãos apaixonados pela linda história, onde uma mulher morre e ela reencarna na Whoopi Goldberg. É o homem que morre. Quem morre é o homem, tá aí, ele encara na Whoopi Goldberg. Então você imagina, é o homem que morreu, é? É a menina que fica, e tem um amigo, tem um camarada que chega junto depois desse. Quando o camarada chega junto, o outro aparece, não é isso? É isso, não é isso? Não precisa contar não, é só pra lembrar se é isso aí que eu confundo. Aí você sabe, você vê o seguinte, que a pessoa assimila aquilo como não pensa no que está por trás. Este que é o detalhe. E aí a Bíblia diz que eu devo ter um culto racional, Deus me deu inteligência, eu posso pensar, eu tenho capacidade de analisar e discutir e discordar respeitosamente, mas não. Em geral, a gente engole sem mastigar. Foi o que eu falei no começo. A Bíblia diz que eu devo ruminar a palavra. Você imagina o que não é a palavra? Uma trilha sonora envolvente, porque esse filme tem uma trilha sonora maravilhosa. Mas o que está por trás disso, né? Ali é uma questão toda de espiritismo, e a Bíblia diz claramente que os mortos não voltam, os mortos não falam e tal. Cara, avança o metrô, lembro, pulava no metrô e tal, aí não sabia, errava, voltava, tinha um outro fantasma que ensinava. É tão hilário, entendeu? É tão hilário. Pra quem é cristão e tem Bíblia, vai ser hilário esse negócio. Mas pra quem não é, o cara diz, pô, que coisa linda, o amor transcende, olha lá. Mas até pra quem é crente, mexeu muito, né? Chorou muito, né? Não viu nada de hilário ali. Viu sentimento e emoção pura em cima de uma mentira. Eu ri muito. Pra mim foi muito hilário. Vamos à pesquisa, eu assisti, viu? Vamos à pesquisa de hoje. Pesquisa 93. Tá certo que era os anos o quê? Que ano que foi isso aí? Anos 80, não? 80. 90, os anos... Final dos 80. Final dos anos 80, né? Foi. Eu fui ver, não sabia como é que era, mas eu conheço gente que viu 6 vezes. A pessoa me falou assim, você viu? Vi 6 vezes, você não aprendeu na primeira? Não aprendeu. Pô, tá repetindo de ano direto, 6 vezes já. Marcela Bastos, pesquisa 93, quer que abra o seu microfone? Acha que eu não vou abrir seu microfone? Ué, não, Tá você bom. falou Marcela Bastos. Mas é só pra te preparar, pra você respirar, enfim. Tá, entendi. Não é isso? Não, tava aqui tentando mergulhar com você lá nos anos 80. Mas você não lembra, você é Mas novinho. eu era então, vamos É pra novinho. pesquisa. Agradeço a Deus, meu filho. Você conhece algum homem que joga assim as responsabilidades dele, ou pra cima da mãe, ou pra cima da esposa? Olha que tem homem pra caramba fazendo isso, hein? 89% dele. Aqui no Face também tá bombando aqui o que tem de homem bebê. É o que, Leia? Fala aí, fala no microfone. Comprovado que nós falamos aqui, entendeu? O homem, ele está se sentindo acuado. Eu até separei. É pela aqui. força da mulher? Acomodado, talvez? Não, eu já posso entrar na minha... Pode. Léia, você manda aqui, Léia. Eu vou até pedir pra vocês 3 ficarem em silêncio, só a Léia vai falar. Olha, existem alguns tipos de homens, né? Mas eu separei aqui pelo menos 4. 4 tipos de homens. Tipos de homens. Meu Jesus. Existe um homem que é provedor. Provedor. Que é macho. É aquele que toda mulher sonha, mas que é difícil de encontrar.
né? Existe o preguiçoso, aquele Esse é que fácil de encontrar, tá né? esperando o mundo acabar em melado, né? Para ele se escorregar. Existe o dependente da mãe, Olha aí. o que não foi cortado, o cordão umbilical, o bebê da mamãe. Olha aí. Não cortou o cordão, ele é dependente dela e se bobear, a mãe tá na frente da esposa. E o quarto, que é o acuado. O que está em conflito. Por quê? Porque nós estamos numa época em que as mulheres estão saindo do centro da casa e ocupando o governo. Salmo 128 Nem diz, sempre bem, né? nem sempre bem, porque quando a mulher... Só um comentário. Pode continuar. Olha, não, eu concordo contigo, porque eu sou a favor que o homem governe. Mas se o homem não governa, a casa não pode parar. Então o Salmo 128 diz que o homem é governo e provedor. A mulher como videira frutífera no centro da casa, ou seja, ela dá sustentação emocional, psicológica para marido e para filhos. E os filhos ao redor da mesa como rebento da oliveira, que é símbolo de prosperidade. Então, se a casa for assim, ela está de acordo com a vontade de Deus. Só que o tempo atual não está assim, JR. As mulheres, elas as portas se abriram e elas entraram com força total. E muitos homens estão se sentindo acuados. E aí nós temos um detalhe, Leia, porque ainda não temos o dom da ambiguidade, não se pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. A porta que se abriu, se entrou, deixou algum lugar vago. Agora, repita, por gentileza, os 4 tipos de homens. O primeiro homem é o homem o quê? O primeiro homem, gente, é o provedor. Esse não se encontra. Tá em falta no mercado. Falta no mercado. Não existe. Esse não existe. Claro, foi o homem que Deus fez. Esse é o que Deus fez. Eu conheço as mulheres. Eu vou ser corajoso para falar que tem 4 pessoas assim. O primeiro é o Paulo. Poxa, obrigado. Segundo é o Marco. Terceiro é o Josué. E o quarto, a humildade não permite que eu diga. Olha, gente, é por isso que temos que rir, gente. Vamos lá, vamos pra frente. Inteligente, uma jovem inteligente, quando ela está namorando, ela tem que observar esses detalhes. Exatamente. Porque, minha linda, ninguém muda. Você vai casar com um homem que é preguiçoso, ele vai ser preguiçoso o resto da vida. Peraí, vamos dar os 4 títulos aí que você deu aí. O primeiro é o provedor, o segundo é o preguiçoso. E o segundo é o preguiçoso. O terceiro é o dependente da mamãe. E o quarto é esse que está em conflito, porque está diante de uma mulher que assumiu o governo e ele, mais fraco, porque o homem é mais fraco do que a mulher, não está sabendo reagir. Acabe e Jezabel, né? Acabe era um cara muito... Ele era dependente emocionalmente. Sara e Abraão. Jezabel tomou Sara as e Abraão. rédeas. Porque Sara, com a força, com o poder que ela tinha emocional, ela colocou uma mulher na cama de Abraão e Abraão... Isso aí. Até que... Eu até posso contar uma experiência de 10 mas segundos. nesse caso aí, vamos lembrar que a lei vigente, que não era lei mosaica, determinava exatamente isso. Mas foi algo que saiu da cabeça dela, não tenha dúvida, só para lembrar que o contexto é esse, senão a gente fica fora do... Pastor Paulo, só aguarde só um minutinho, o senhor pode esperar? Porque eu tenho uma vinheta para rodar que é vinheta da primavera, peraí. Pra primavera da 93. Olha, minha gente, você pode mandar essa semana, é a semana da amizade aqui no 93 FM. Não é pra mandar pro seu amigo bebezão, não, hein? Pelo amor, não vai mandar vinheta aí, hein? Você tem uma pessoa, um amigo presente, importante na sua vida, uma amiga preciosa, amada, que fez a diferença, faz a diferença na sua história. Conte pra gente como é que foi, por que essa pessoa merece receber flores. Nós vamos mandar flores em seu nome. A gente manda a flor, mas a flor vai em seu nome. Você vai mandar pra gente um e-mail para debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br e vai contar a sua história. Por que esse amigo, conta a história desse amigo, dessa amiga, momento importante na sua história, na sua vida, e depois você vai colocar o nome completo da pessoa que você quer homenagear e o endereço, onde é que ela mora, onde que mora, casa, número, bairro, CEP, etc, porque nós vamos encaminhar as flores que chegarão na sexta-feira, e na sexta-feira eu vou ler aqui, exatamente essa linda história, e vai ser bom demais ter você com a gente aqui na 93 FM. É sempre bom demais. Vem pra primavera, vem.
Debate 93. Com J.R. Varga, na 93 FM. E aí, pastor Paulo? Bem, JR, eu queria só falar uma coisa aqui. Imagina só, uma mulher com temperamento da Leia. O Sérgio tem que segurar ela mesmo. E ele segura mesmo. Se não Olha aí. segurar, vai dominar e dominar muito. Sabe por quê, Não, pastor o senhor Paulo? tá exagerando. Porque olha só, no A passado... Leia, eu conheço a Leia. Não, Isso aí, a Leia é muito tranquila. Ela é uma pessoa de opinião clara, é uma pessoa determinada, uma guerreira, enfim, uma pessoa que tem vontade. A Leia é do tipo que levanta a pessoa que está desanimada com a palavra, com a força que ela tem. Não, o gigante não derruba não, que o gigante é o Sérgio. O Sérgio é o gigante. Nessa história nossa aqui, o Sérgio é o gigante. Agora, naturalmente, a Leia, ela é tão inteligente que ela é capaz de saber que a Bíblia ensina que a mulher deve ser submissa ao marido. Então não é uma questão de força, é uma questão de inteligência. Mas o homem tem que se posicionar. Agora, Claro. vou te falar uma coisa. Até um tempo atrás, as mulheres ficavam com os maridos e diziam assim, ó, ruim com ele, pior sem ele. Hoje as mulheres, por mais que elas amem o marido, elas poderiam viver sem eles, porque elas se mantêm. Agora, eu não perco essa ideia da palavra. Essa palavra foi implantada na minha alma, no meu coração, sabe? Eu, embora tenha uma personalidade muito forte, mas lá na minha casa, quem dá a última palavra é o meu marido. E Debaixo da cama dizer... Não, é esse que dá a última palavra. Quando eu fui me casar, a gente está vivendo um conflito de gerações. Em que sentido? Quando eu fui me casar, minha avó falecida, uma vez ela chegou para mim e falou assim: César, essa mulher trabalha, essa mulher faz isso, César, eu cuidei dos meus 6 filhos, César. Ou seja, a visão que a minha avó sempre passou para os filhos, e os nossos antepassados, era muito comum os nossos avós, até minha mãe. Eu vivi para os filhos, eu vivi para criar. Seu marido, meu pai, teu avô saía, fazia, dirigia caminhão e tal, e chegava e botava as coisas dentro de casa. Hoje não dá mais para ser assim. Hoje a mulher tá tomando realmente seu espaço, ela tá trabalhando. Tava falando assim: César, essa mulher vai bater em você. César, ela é grande, mas César. Mas os nossos avós estranhavam ela é isso. Forte, César, vai bater em você, forte. César. Então, hoje a mulher, né, o casamento, ela tá aí. A mulher não é mais só do lar, não. Ela é muito pedreira, bem. Servente de pedreira. Vamos lá. Ela é presidente. De Santíssimo ouvinte dizendo: faço minhas palavras da Leinha. Olha aí, Leinha, pegou, hein? A mulher é. Esse povo é maravilhoso. A mulher é mais forte em tudo e o homem só na força física, mas as mulheres por isso não têm que assumir a cabeça da casa, ela tem que continuar como Deus orientou, sendo submissa, sendo companheira e administradora do lar. De Ricardo de Albuquerque: os homens de hoje estão deixando a desejar, colocando a responsabilidade em cima das mulheres. Falo isso por experiência própria. Os homens têm que tomar posição de homem, diz aqui uma querida ouvinte. Outro ouvinte aqui dizendo: olha, JR, deixa eu ver aqui, o meu marido é o seguinte, aqui em casa não é diferente. Ontem mesmo eu tive que sair atrás do gás. Eu não sei se ela pegou o bujão, eu acho que não, né? Deve ter ido só pedir alguém trouxe em casa, né? Enquanto o marido estava no PC, o computador, porque é uma questão, tava trabalhando. Triste. Não, o cara tava lá, tem um joguinho lá e tal, não podia parar, porque senão ele perdia ponto, perdia a vida. Outro ouvinte aqui dizendo: vários estudos demonstram que as mulheres são menos felizes debaixo das pressuposições e práticas culturais femininas, diz aqui a minha querida ouvinte Renata. Outro ouvinte dizendo: acho que o meu marido é o preguiçoso da sua lista aí, Leia. Tento fazê-lo governar, mas ele não senta no trono. Ainda tem isso. Às vezes senta no trono, mas é outro trono. Passa a tropa em revista lá, não governa, só manda e reclama do meu governo. Ele é oposição, é oposição. Representa a oposição. Olha, tem que negociar com ele. Toda mulher, ela sonha com esse provedor macho. Toda mulher sonha com esse homem. Então aquela que é obrigada a tomar as rédeas, segurar as rédeas da casa, para que a casa não venha a falir, ela não é plenamente feliz. Porque toda mulher espera ser cortejada, provida, amada, né? E quando isso lhe falta e ela tem que sair, ela não é feliz. A minha mãe é um exemplo. Ela teve que chegar para o meu marido, para o meu pai e dizer... Chegou pro meu pai e disse: olha, se você não sair para trabalhar, eu saio. E a partir do momento que ela saiu para trabalhar, ela segurou as rédeas da família. Olha, de senador Camará, só para identificar aqui, um ouvinte dizendo: eu me identifiquei muito com esse debate. Na minha casa era assim, meus sogros interferiam muito. Meu marido era o bebezinho dos pais e não adiantava conversar com o meu esposo.
Eu tive que sentar e conversar sério com os meus sogros e fazer com que eles entendessem que o excesso de cuidado estava comprometendo o meu casamento. Essa questão que a pastora Lélia está falando, apesar de a mulher assumir por falta da iniciativa do homem, a responsabilidade também de ela não estar feliz por causa de um lar desestruturado é dela, porque ela acaba assumindo o papel que é dele. Na psicologia, a parte sistêmica, a vertente sistêmica da psicologia, ela lança a responsabilidade para todo mundo. Então, para o casal, 50% de responsabilidade é de cada um, 50 minha e 50 dela. Então, se isso não é respeitado, eu vou querer pegar o papel da minha esposa, ou a minha esposa pegar o meu papel, e aí eu desestruturo lá. E aí eu jogo a responsabilidade apenas pro outro. E na verdade, quando nessa vertente vai procurar qual é o seu 50% de responsabilidade nessa desordem gerada no seu lar. Então, se há uma pessoa que está sendo deixada de lado como banana, é porque alguém assumiu a responsabilidade total do relacionamento. E tem mãe que cria uma penca, né, cara? Ou ele se colocou nessa posição e tá confortável. Tá confortável, gostou, né? Banana confortável, não eu, mas o cara. Mas pijama ainda. Aí a mulher assume o papel e vive reclamando do homem, mas na verdade precisa haver um outro tipo de ajuste, não de ela assumir o lar e deixar as coisas do jeito que estão, porque ela vai se adaptar, vai se acostumar, o marido vai se acostumar e isso vai ser passado para gerações, porque os filhos vão aprender vão ser criados assim. Agora, sistema. pastor Josué, se essa mulher continuar pegando gás na rua e levando o bujão nas costas, porque eu acredito que ela levou. Não levou, não. Ouvinte, você levou ou não levou? Ouvinte, me responda aqui. Você que está me acompanhando aqui, mas tem que responder rápido. Você trouxe o bujão de gás nas costas ou não? Responda rápido, hein? Por favor. Ele vai continuar no PC. Quando acabar a comida e tal, você vai comer o PC agora, porque o gás acabou. Você vai ter que comer o teclado do computador. Quer dizer, mas a mulher, ela diante de um quadro desse, ela pensa o seguinte: se eu não reagir agindo dessa forma, não vai ter comida, não vai ter nada. Aí o pastor Josué falou uma coisa interessante: se ela assume o papel de provedor, sobra para ele o papel de aproveitador. Olha aí. Essa Léia é cheia das frases. A Léia não é à toa que é escritora, novelista, entendeu? Tem lá o provedor, aproveitador. A gente fala assim, né, JR, mas numa situação dessa, falta uma terceira pessoa para aconselhar, para abrir os olhos do marido, para que não haja briga entre os dois. Um pastor seria interessante, um terapeuta seria interessante, porque essa pessoa pode esclarecer. Alguém que veja de fora. E o trabalho tem que ser feito com os dois. Não adianta pegar só um e tratar um. Não tem jeito. Tem que botar os dois e começar o tratamento para que cada um entenda o seu papel. A verdade é que a gente está tendo um novo conceito de família. E isso é um fenômeno que a gente não pode desprezar. A gente tem um modelo ainda, perpetua na sociedade brasileira, principalmente ocidental, aquele modelo de família convencional. Quem é o homem? O homem é o que faz, que provê, que faz isso, que dá. A mulher é quem? Vamos ser sinceros, a mulher que está em casa fazendo isso. Então, a gente está discutindo aqui, mas é um conflito, é um fenômeno. Não entra na minha cabeça também quando minha mulher toma determinadas atitudes e eu tenho que me policiar para poder entender. Não traz coisa da casa, não. Por favor, eu estou dizendo o seguinte: existe um fenômeno. Lembra do que sua avó falou. Lembra que vai ter que voltar para casa. Eu acho que não é só eu. Tem maridos aqui que as mulheres possivelmente trabalhem também e a gente vai viver esse conflito. Vamos ter que se ajustar. Vamos para o gás. Vamos para o gás? Olha o gás aí. Porque é o seguinte. Vamos lembrar, nosso ouvinte só está respondendo porque o marido não está no PC. Eu estava pensando, ela não vai responder porque ele está no PC. Mas ela trouxe o gás no carrinho do bebê. Olha aí. Olha, que isso. E quando ela diz, a gente se vira porque tem bebê em casa. Agora vamos parar um minutinho aqui para dizer o seguinte, veja bem. A pilha que a gente coloca pode produzir um tipo de reação que a gente não tem controle nem responsabilidade. Então, querida e amada ouvinte, é uma questão que você precisa debater com seu esposo. Necessariamente, uma conversa clara e límpida sobre esse assunto. Fala sobre a sua tristeza em ter que correr atrás disso. No fato dos seus filhos ou da sua filha ou do seu filho tá vendo essa busca toda.
Não duvido que na sua casa você tenha feito isso, porque em geral a gente tem esse tipo de atitude, porque já vem de casa com garra e tal. Você não é uma mulher que tem medo, você é uma mulher que eventualmente assume mais responsabilidade até do que deveria ou poderia, mas é uma questão que você precisa conversar com seu esposo, que você precisa trazer alguém aí, conversando com ele, quem sabe o pastor, um líder na igreja, uma pessoa para interagir, para conversar um pouquinho, para poder ajustar. Todos nós achamos um absurdo, certo? Mas não é uma questão que você deve levar em consideração, dizer, olha, todo mundo acha isso um absurdo, porque você está nos contando isso, evidentemente tem outras coisas, mas todas elas você precisa conversar com seu marido. É com ele que você tem que sentar e conversar, eventualmente com a concordância dele, com a presença de mais alguém para nos ajudar. Pode ser que o pastor já tenha feito isso, como você nos conta aqui, mas se fez e não resolveu, é porque não acabou ainda. Vão para frente, continue subindo os degraus dessa escada para que, pela graça de Deus, haja um momento de paz. Que Deus te dê suporte e sabedoria. Lembra que a mulher sábia edifica a sua casa. Você é sábia. E todos nós podemos ser sábios, porque Deus nos dá a sabedoria na sua palavra, como diz o livro de Tiago. Deus a todos dá liberalmente, não nos joga na cara esse tipo de coisa. Ouvinte dizendo, toda a responsabilidade da minha casa, até da área espiritual, fica sobre mim. Ele começa a trabalhar, daqui a pouco ele está desempregado. Eu não vejo nele segurança. É bom marido, sabe? E bom pai, se está trabalhando, mas se não... gente, eu viro há anos na insegurança. Trabalho fora, vivo, né? É a letra V essa aqui. Trabalho fora e quando chego em casa ainda tenho uma pia cheia de louças para lavar. Esse marido precisa sair do playground, diz outro ouvinte. Pegar a tesoura da maturidade e cortar o cordão umbilical. Isso vale para todos os ouvintes que estão agindo assim, conclui o querido ouvinte Marcos Vinícius, trazendo a sua opinião, seu posicionamento. Outro ouvinte aqui, de Tribobó, eu sou igual a essa mãe aí, eu tenho um filho de 14 anos, dou tudo na mão mesmo, vai ser meu eterno bebê, e quando ele casar, eu acho que eu vou ter problemas com a minha nora, diz rindo. Acha? Uma de nossas ouvintes. Olha, minha irmã, é tempo de consertar isso, JR, quando o filho fica somente nessa letargia. Porque existem filhos que, por serem tão mimados, ficam até com trejeitos femininos. É isso aí. É a questão da aliança, né? A falta de aliança, de repente, o marido e a mulher não têm uma aliança tão forte e entre um e outro, geralmente acontece o marido fazer alianças externas ou com outras mulheres ou de repente com vícios, e aí fica enfraquecido o relacionamento entre marido e mulher, e isso faz com que a mulher se aliancie com um dos filhos, e ela vai ter aquele filho como seu melhor amigo, como a pessoa que é o confidente, e essa é uma das questões para a homossexualidade, né? Que o filho fica como espelho da mãe, a mãe coloca todas as expectativas em cima do filho, aí daqui a pouco esse filho, ele não consegue encontrar alguém que seja igual a ele. Então, entra na questão do narcisismo e ele vai buscar alguém do mesmo sexo para se relacionar, mas na verdade porque ele tem uma imagem elevada de si próprio. Olha. Então, isso é muito prejudicial. Essa irmã precisa tomar uma medida definitiva com relação a esse tipo de situação. Negócio do gás. Tá rendendo isso. Olha o gás. Vão para Campo Grande agora. É outro ouvinte. Outra história. Esse assunto do gás me interessou, diz o ouvinte. Aqui em casa é assim. Eu troco o gás. Vou buscar no caminhão. Troco lâmpadas e faço pequenos consertos. E ele é descansado. Meu Deus. Tem medo de eletricidade. Foi criado assim. Eu acho que errei tomando todos os espaços, diz aqui uma querida ouvinte que está nos acompanhando agora. E tem também a questão de que quando o marido ela sempre pede para fazer, o marido quando vai fazer, ela diz que está errado. Então, acaba o marido não querendo fazer. Isso acontece muito quando estão criando os filhos, né? Surgem os filhos, aí a mãe claro, muito mais cuidadosa, muito mais responsável na questão da criação dos filhos, ou deve ser. E aí, quando ela pede, ele não faz nada. E quando ele vai fazer alguma coisa, não é assim, tá errado. Então, o marido vai deixando de cumprir o seu papel, porque a esposa também precisa saber
saber que ela tem uma parcela de responsabilidade nesse tipo de situação. Agora, a gente precisa entender uma coisa também, e eu já falei isso aqui algumas vezes, em outros debates. Tem pessoas que têm determinadas habilidades. Eu, por exemplo, eu não tenho habilidade nenhuma com eletricidade. Eu não quero chegar perto de relógio de eletricidade. Eu não tenho habilidade com madeira. Tem gente que pega uma coisa de madeira e faz e conserta. Eu não tenho habilidade. Eu vou quebrar tudo, eu vou arrebentar tudo. Não é a minha praia, entendeu? Então a gente precisa entender isso também. Se a pessoa não tem uma intimidade com aquele negócio, o rapaz vai mexer na eletricidade, ele vai tomar um choque e tá arriscado morrer. Então não deve forçar essa barra. Eu não mexo. Eu fui desmontar o carro uma vez com o meu pai na Opala 75, JR. Não sei o que o senhor tá falando. Opala é o quê? Opala era um carro. Opala era um carro? Muito bom. Não sei. Carro muito bom. Não, mas eu desmontei o carro todo, nós desmontamos, na hora de montar o carro. Sobrou peça. A gente teve que ir pro mecânico. Eu fiz isso com toca-fita várias vezes. Eu não tenho habilidade nenhuma com esse tipo de coisa, então eu não vou mexer, eu deixo pra quem entende disso. Então, mas se o senhor não mexe, né? O senhor não, você. Se você não mexe, alguém tem que mexer. Certo. Por isso que hoje já existe até uma nova profissão. É o marido de aluguel. Você sabe o que é isso? A mulher liga pro número e aquele homem vai pra casa dela e passa o dia todinho trocando lâmpada, mexendo na fiação. Trocando lâmpada também, entendeu? não, mas... Então hoje, olha o tipo de profissão que já surgiu. Porque muitas mulheres não têm o apoio do seu marido. Tudo bem, então, mas se o senhor não consegue trocar, seja o senhor que vai lá e alguém que vai, mas é claro, antes que a esposa vá o que eu faço, é o que eu procuro fazer. Eu não sei botar piso. Às vezes, ele pode fazer o serviço completo. Opa! Isso é cultural. A questão aí é o seguinte, é que parece que a gente não tem clara a definição do que se espera. Porque se a expectativa é que ele troque a lâmpada ou que ele conserte a energia ou pendure o quadro, tá certo? Que é o que as reclamações comuns são essas, ela né? Quer um empreiteiro, olha e tal, ele não faz isso, não faz isso. Pera um minutinho, escuta só, mas se a mulher chega e diz o seguinte, olha, se o marido chega e diz assim, olha, ela não limpa a casa, ela não lava a louça, ela não lava a roupa, ela não passa a roupa, a mulher diz, você está querendo uma empregada. Agora, se a mulher diz, ele não troca a lâmpada, ele não conserta isso, ele não pendura o quadro, não pode falar nada, porque é a função do homem. Tem um equívoco de interpretação. O que se espera de um, o que se espera do outro, tem que ser ajustado. Tá certo? Já se sabe aqui, por exemplo, todos nós tivemos problemas com o carro, não chamaremos o pastor Marco Ribeiro para nos ajudar. Mas certamente, em razão da dificuldade dele, deve ter uma lista de oficinas. Isso. Tá certo? Aí você tem já um ajuste, ou seja, uma pessoa que pode cooperar em outras áreas. Este tipo de interpretação, até a ouvinte do Gás aqui está dizendo que essa outra ouvinte do Gás deve ser a irmã gêmea dela. Porque as pessoas ficam com esse assunto, não está desenterrado, não. Todos nós já estamos aqui dizendo isso não pode, isso não deve, não quer isso, mas é essa falta de diálogo, de conversa, que me parece ser o ponto crucial do problema. E o pastor Marcos, conhecendo o pastor Marcos como eu conheço, com certeza ele não sabe trocar uma lâmpada, não sabe mexer na eletricidade. O senhor providencia isso. O pior é quando o marido... aí já é complicado. Ele não sabe fazer, a mulher que se vire, entendeu? Então a mulher tem que lavar, passar, cozinhar, tem que trocar a lâmpada, e no final da noite ainda tem que estar maravilhosa para servir esse homem. Aí começa a ter problema na área sexual. Quero lembrar aos companheiros que há lâmpadas e lâmpadas. Foi o tempo daquela lâmpada facinha que trocava. Hoje em dia tem lâmpada... Não, estou dizendo que ela consegue. Se ela consegue, todos conseguem. Não porque ela seja menos inteligente, porque às vezes a mulher é muito mais inteligente e ela consegue porque é mais inteligente. Estou dizendo o seguinte, há lâmpadas e lâmpadas, há situações e situações, há máquinas e máquinas. Esse é o cuidado de não colocar uma regra, porque ao se estabelecer uma regra, você não pensa na diversidade, nas questões de cada um. Cada casa é uma casa, o acordo deles foi esse. O camarada disse, olha, eu não mexo com isso, eu não sei disso. Agora é o seguinte, olha, contrata alguém, vão contratar e vão resolver, porque não é a praia dele. E a mulher tá esperando que ele faça isso, porque quem fez isso a vida inteira foi o pai dela. E ela aprendeu. Agora, se ela aprendeu a trocar a lâmpada, a negócio de eletricidade, se ela aprendeu, qual é o problema
Qual é o problema dela mexer com isso? Estou dizendo para pegar peso. Mas às vezes ela tem uma habilidade, que é uma habilidade. Então, quantas engenheiras elétricas nós temos? De onde essa menina tirou isso aí? Ela tirou da casa dela, da experiência de alguém que ela viu, que ela achou interessante. E às vezes o pai é o seguinte, o esposo é um cirurgião. Ele não pode botar a mão nessas coisas, ele não pode correr o risco, entendeu? É um cara que tem dificuldade para mexer com isso. Estou citando só exemplos. A mulher não está querendo que o marido vá trocar a lâmpada, ela está querendo ver uma iniciativa. Como é? Ele assuma a posição dele, a atitude dele. Assume o papel dele. Agora, JR, aí a Bíblia diz que o marido, o homem, deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. A gente está falando de casamento aqui, a gente está brincando, a gente às vezes até brinca para descontrair um pouco, mas não há casamento quando só uma parte faz, quando só uma parte cede, sabe? Então, cada um tem que ocupar o seu espaço dentro do casamento para que haja uma família, para que todos sejam felizes. Porque do contrário, não tem casamento. Quando só a mulher faz ou só o homem faz, não tem casamento. JR colocou muito bem ali. Ele falou o seguinte: porque vai do homem, a gente não sabe o que o casal combinou, o que eles. Agora, se a mulher escreveu pra cá, é porque de alguma forma está incomodando ela. Aquela atitude, ela acha que ela não deveria fazer. E aí a mulher faz e acha que não deveria fazer. E se o homem, ela vai cobrar do homem aquilo, o homem também não vai aceitar, porque ela vai dizer que ela fez porque ela quis, que ele poderia ter chamado uma outra pessoa. Então, salve-se os casamentos, que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria. Me impressiona o fato aqui de eu receber tanta gente, quer dizer, nós recebemos um e-mail e depois várias outras pessoas, e a idade, as pessoas são novas, muita gente nova já vivendo esse drama. Ou seja, ainda dá tempo. Agora, se a pessoa já tem uma idade avançada, o camarada não mudou até hoje, a chance dele mudar é a chance de um milagre. Nós todos cremos em milagre, pode ser um milagre. Mas em outros casos há uma possível renovação de acordo, de contrato, onde você sente assim, olha, que poxa, eu queria tanto que você fizesse isso, fazendo tanta falta. Eu sei que algumas mulheres ficam meses esperando que o cara pendure um quadro, tá certo? Ela tem uma expectativa de que ele pendure o quadro. E quando ela pendura o quadro, ele nem vê. Então ele não valoriza o que ela valoriza e ela não valoriza o que ele valoriza. Porque para ele fez uma outra coisa, ela também não olhou. Ou seja, os dois estão querendo agradar, estão desagradando porque não estão se acertando. Nós vamos continuar discutindo esse assunto durante o almoço, durante a tarde, no final de semana, porque esse é um assunto que dá sempre pano pra manga, e tentamos aqui responder carinhosamente a uma de nossas ouvintes e acabamos atingindo e alcançando milhares de outras pessoas que entenderam que é necessário conversar. Homens, tomem a iniciativa que lhes cabe, é uma responsabilidade que aí está. Desocupem o sofá, o lugar do acomodado, entreguem o controle remoto e assumam o controle real e efetivo. Parece, pelo que vimos hoje, que é o que a sua esposa mais espera de você. Pesquisa 93. Marcela Bastos, antes da pesquisa, Marcela, você recebeu aqui, você riu muito, eu vi na hora que você recebeu, você botou a mãozinha em cima, riu, porque a Marcela leu o material pra mim antes aqui, né? Ajusta para que eu possa ler, né? Aí um ouvinte nossa, Maria, que tá em Santa Luzia, diz: JR, na minha opinião, os homens têm medo das mulheres. Um exemplo disso é o debate. Sempre convidam apenas uma mulher e 3 homens. Não é isso aí? E como quem convida... aplausos, mas aguarda um minutinho, Leinha, minha amada. Quem convida é a Marcela, ela vai responder por quê. Quem convida... Então, as pessoas acham o seguinte, deixa eu explicar. As pessoas acham que quem convida sou eu. Eu que convido, eu que faço tudo e tal. Aqui é uma equipe maravilhosa e a Marcela ganha. Quanto está ganhando? 25? É um pouquinho por mais. Aí, 25% do que você gostaria de ganhar. Vai lá. Pode explicar. Então, essa aqui é a da produtora ou a da Marcela? A sua. A da Marcela, primeiro, é que a mulherada dá conta dos homens, entendeu? Isso. Uma mulher só, na mesma dá conta dos 3 homens. Mas olha só. Isso é verdade também. E a outra resposta? E a outra é que é a seguinte: nós realmente temos um número de mulheres bem abaixo do número de homens que a gente tem disponíveis aqui para serem debatedores. Então, a gente está sempre em busca de novas debatedoras. Enfim, as mulheres, muitas não têm o tempo para poder estar aqui pela
pela manhã, ou o número realmente de pastores é muito maior do que o de pastoras, isso é fato, ainda uma realidade da nossa igreja brasileira. Em casos de profissionais, então a gente faz uma questão, a gente tem uma profissional aqui da psicologia, uma profissional ali, sei lá, da educação, então a gente trabalha por uma questão mesmo de lógica pra gente poder guardar a peça que a gente tem pra ter uma aí a cada dia. Muito bem, e aí à medida que a gente vai recebendo essas novas indicações, a gente vai aumentando. A pergunta que eu faço a você agora é ao vivo aqui, na cara do gol, sem conversa. Aqui é o seguinte: se continuar crescendo o número de mulheres indicadas pelos homens e pelas mulheres, e claro, chegando aqui dando conta, porque isso aqui é uma responsabilidade grande, a pessoa em casa não sabe o drama que é e não sabe o clima que é, porque aqui é tensão o tempo inteiro. Evidentemente, nós poderemos ter num tempo breve, quem sabe aí, coisa de alguns dias, já começando a ter 2-2, porque esse é o ideal. Esse é o ideal. Na minha opinião, não, peraí, Lenha, volta pra Marcela, tem que responder. Aqui não é assim, não. A pessoa tô perguntando, tem que responder. Tem que falar ao vivo. É isso aí? Então, é isso aí. Então, vamos trabalhar isso como alvo? Vamos trabalhar isso como alvo? Vamos estabelecer isso como alvo? Então, meus queridos ouvintes e minhas queridas ouvintes, eu sempre chamo as nossas mulheres aqui, quando vem à mesa, das nossas meninas da mesa. Tem um carinho enorme por todas elas e quem nos acompanha sabe que eu protejo. Se eu tô sentindo que elas estão apanhando aqui, eu protejo, eu entro na frente, não deixo apanhar e tudo mais. A Lenha não precisa porque já tá muito acostumada com isso, mas até no começo mesmo já aconteceu disso. Ou seja, a necessidade que nós temos então é desse ajuste para que a gente possa ter. Tá ouvindo? Tá acompanhando? Tá muito bem. Sabe fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, muito bem. Então já tá dito. Leia Mendonça, por não, querida. Olha só, pode não parecer, mas eu sou pelos homens a beça. Eu acho que o homem é o governo, o homem está acima, né? Mas quando o debate aqui é no Dia Internacional da Mulher, é maravilhoso. São 4 mulheres que botam pra quebrar, porque mulher não tem medo de falar o que pensa, mulher não tem compromisso com poder, mulher não cobiça poder, então o que ela quer falar, ela fala. Mulher não cobiça poder, Léa. Pra falar bem da mulher, precisa falar mal dos homens. Não, mas você só falou mal você falou que o homem é ambicioso, você falou que você tá do lado de 3 aí, você falou que eles são medrosos. Você falou que eles têm compromisso, eles têm medo. Você falou que eles têm ambição de poder. Você disse que a mulher não tem? Como não tem? Você falou da presidenta. O homem, ele deseja mais o poder do que a mulher. Não, mas não estou dizendo que não deseja. Não, pois é, está dizendo que ele... O homem deseja, o homem quer estar no poder, o homem quer estar no governo, o homem quer mandar, o homem quer fazer que as pessoas percebam que ele está por cima. Isso é coisa do homem, JR. Vamos ver o que os homens pensam aí. Rosane, só mais um minutinho, tá, Rosane? Rosane já está aqui, fala. Uma admiração pela pastora Lélia, uma grande amiga. Começou bem. Duas Lélia aqui no debate. Eu acho que vai colocar todo mundo com esparadrapo na boca. Vai tirar até o microfone. Fala, Rosane, olha aí. Eu sou apaixonada pela Lélia, eu amo a Lélia, mas Lélia, olha só, a mulher tem uma dificuldade muito grande de lidar com o poder. Eu acho que a mulher, ela tem muita dificuldade. Eu também penso isso. Né? O homem tem mais, ele é mais habilidade. A mulher tem uma dificuldade que ela se perde um pouco. É verdade. Tal. Concordo plenamente contigo. Agora, que o homem, ele é mais ávido pelo poder do que a mulher, é verdade. Uma proposta. Perdão. Que seja 2-2 a partir de 2016, depois da Olimpíada. 2016, aí você parece ambicionando no poder. Tá lá na virada do poder. Então, eu respondi alguma pergunta? Já viu a hora? Se eu quiser colocar. Já vi, por isso que a Rosane. Eu agradeço a Rosane aqui. Vai ter 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas. Não, mas é sempre o ideal. Esse modelo, para mim, é o ideal. Se nós tivermos condições disso, e aí estamos aqui, os debatedores estão aqui à mesa, indicam as pessoas sempre. Existe um critério. Critérios são vários. O primeiro critério é o critério da representatividade. Representa o quê? Representa uma instituição, representa a igreja X, YZ. Existe o critério do conteúdo. A pessoa, ela é especialista em quê? Então, música, psicologia, medicina, enfim,
especialista em quê? Tá certo? E existem as indicações que são indicações de cada um. Tá certo? Todos aqui fazem indicações. Algumas dessas indicações, vocês sabem, as pessoas vêm uma vez, vêm 2 vezes, não vem outra, porque não se adaptam ao modelo. Não quer dizer que não sejam boas, não, são excelentes, mas é um modelo de debate onde a gente prioriza o ouvinte. O meu foco aqui, desde que eu entrei, é dar voz ao ouvinte. Eu não tenho compromisso com ninguém, meu compromisso é com Deus e com o ouvinte. Eu só estou aqui até hoje por causa disso, e quem me trouxe para cá e me mantém até hoje quer exatamente isso, que eu tenha compromisso com Deus e com os ouvintes. Então, esse é o ideal. Então, estamos aqui marcando um xizinho, entendeu? Nesse dia 24 de setembro, de que esse é o nosso ideal, e a nossa equipe de produção, composta por uma mulher extraordinária, que é a Marcela Bastos, que é admirada por todos nós, e menciono sempre isso aqui nas minhas palavras, a qualidade, a capacidade, a inteligência que ela tem, vai nos proporcionar esta possibilidade. Se você, ouvinte amado, quer indicar, francamente, debate@radio93.com.br é o nosso e-mail. Agora precisa botar as qualificações, em razão da responsabilidade que tem e da importância que há em tudo que temos aqui. Quero registrar que todas as meninas que nós temos aqui, que participam conosco à mesa, elas sempre trazem um brilho especial. E eu sempre digo que a mulher tem uma visão muito mais ampla. Não à toa, ela é sempre chamada de a menina da mesa. Quando forem 2, não poderei chamar mais de a menina da mesa. Pesquisa 93. Pesquisa, Marcela, vamos lá. Rosane já tá aqui. Pô, hein? Então muda tudo, já que eu não vou poder ser chamada de amiga. Pode ser chamada menina e Leinha. Isso Mas mexe. Leinha vai contigo. Agora a menina não vai dar mais. Aí porque vão ter 2 meninas e eu não posso fazer mais isso. Então, a pesquisa é a seguinte: você conhece aí algum homem que joga as responsabilidades dele pra cima da mãe ou da esposa? 88% dos nossos ouvintes diminuiu 1% aí, então, afirmando que o conhecem. Obrigado aos nossos amados ouvintes. Prêmios do programa de hoje. Rosete Lúcia leva pra casa o DVD Glória em Rio da Fernanda Brum. A Cristiane Faria leva o CD Eu Clamei do Jairo Bonfim. O Eduardo Souza leva o CD Vivendo o Impossível do Ministério Sarando a Terra Ferida. E rapidinho, JR, a gente tem um abraço aqui pra você mandar. O Valdinei dos Santos diz assim: ô pastor JR, manda um abraço aí pra cidade de Londrina. Londrina! Eu estou todos os dias ligadinho daqui de Conheço Londrina, já estive lá. Um abraço pra ele, pra turma de Londrina acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A Claudinha já veio, então ela estará aqui conosco já, né? Então, muito bem. Vamos aqui aos nossos ouvintes amados participando conosco, e também ao tema do debate de amanhã, porque um ouvinte diz: todos os dias eu tento ser alguém melhor e minimizar os meus erros, mas eu não admito errar. E quando falho, eu me sinto muito, mas muito mal mesmo. O sentimento de total frustração. Penso que para Deus me aceitar e me usar, eu preciso buscar a perfeição incansavelmente. Confesso que tenho um desejo, ser alguém tão perfeito, ao ponto de ser arrebatado por Deus, assim como aconteceu com Enoque. Eu tô errado em buscar a perfeição? O que fazer quando a frustração do erro arranca a minha felicidade? Como me olhar com amor quando erro? Perfeccionismo é uma doença. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, querido e amado ouvinte acompanhando a gente, a todos os nossos companheiros aqui. Nós vamos orar juntos. Leia Mendonça vai orar conosco, e nós vamos agradecer a Deus pelo tema de hoje e orar pelo assunto de hoje, porque o tema de hoje mexeu com a vida dos nossos ouvintes. Nós não queremos homens bananas, não queremos homens acomodados, o rei do sofá, o rei do controle remoto, mas o camarada que assume a sua responsabilidade e o seu papel dentro de casa. Esse é o modelo ideal. Vimos tantos exemplos aqui sobre esse assunto, mas queremos orar também pela nossa Claudinha. A Claudinha Mérida é a nossa programadora musical. O que você escuta em casa, quem escolhe é a Claudinha. Ela tem todos os méritos e responsabilidades nas escolhas musicais que você acompanha. Ela que programa, que monta toda essa grade musical, e é uma pessoa incansável. Ela é a minha companheira de coreografia. Eu não danço nada e ela muito mais do que eu.
na mesma linha do Não Danço Nada. E é uma menina sensacional, uma esposa, uma mãe, uma figura tão querida, tão preciosa para nós todos, que nós admiramos pela sua constância. A Claudinha, ela está sempre tranquila, parece que nada está acontecendo. Claro, a pessoa de vez em quando bate uns 2 ou 3, pessoalmente quando eu não estou aqui, eu fico muito feliz. Que quando eu acho que vai acontecer alguma coisa, eu já fui, eu não tô indo não, eu já fui. Mas nesse dia, Cláudia, em que nós lembramos o seu aniversário, foi no domingo que você fez mais um ano de vida, nós queremos registrar a nossa gratidão a Deus e louvar ao Senhor pela sua vida. Parabéns, que Deus te abençoe. Nós louvamos a Deus por você e por você nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Te agradecemos por mais esta oportunidade que temos de tentar ajudar aqueles que nos ouvem. Hoje nós falamos sobre o comportamento de homens que não estão ocupando o seu espaço e o seu lugar dentro de casa. Nós não temos dúvida, Senhor, porque fomos esclarecidos pela Tua palavra, que o homem é o governo da casa, é o governo da família. Mas como agir uma mulher quando este homem não ocupa o seu lugar? Dá sabedoria a esta mulher para falar com ele, para usar mansidão, para abrir os seus olhos. E se ela não conseguir, que ela procure ajuda e que o casal se submeta a um aconselhamento. Pedimos, ó Deus, que neste momento o Senhor visite todos os lares que estão nos ouvindo e passando por esse momento difícil. O teu desejo é que as famílias sejam uma bênção e que façam diferença nesta terra. Pedimos também, ó Deus, que tu sejas com a Claudinha, essa pessoa que nós amamos tanto e que é responsável pela apresentação das músicas na rádio. Toma esta mulher nas tuas mãos, a sua família, a sua casa. Dá saúde para ela e muitos anos de vida. Oramos assim, Senhor, agradecidos por tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.